Olá, bom dia a todos e todas. Aqui é o ProsaCast, retomando agora as atividades. O ProsaCast é a atividade de podcast do gabinete do deputado estadual Jefferson Fernandes, que tem essa e outras pautas muito importantes que vamos tratar hoje aqui. Na edição de hoje, nós estamos recebendo a professora e doutora Vanessa Chiari Gonçalves, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Vanessa, além de minha amiga há mais de 20 anos, está pesquisando na área do feminicídio. O feminicídio é o nosso tema de hoje, que, como eu comentei antes, retoma as atividades do ProsaCast do gabinete do deputado Jefferson Fernandes. Vanessa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso espaço. E eu te perguntaria já de imediato, o que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a professora Vanessa estão fazendo acerca do feminicídio? Bom, queria então cumprimentar todos os ouvintes do podcast, também o meu amigo Celso Rodrigues, o gabinete do deputado Jefferson Fernandes, né, pela iniciativa desse podcast, porque permite uma aproximação muito maior das pesquisas que são feitas na academia com a população. E, bom, o que eu poderia trazer de contribuição aqui, Celso, diz respeito a pesquisas que eu venho orientando no mestrado, no doutorado, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Direito, e também a estudos que nós fazemos no Núcleo de Estudos em Gênero, Violência e Sexualidades, né, que é um grupo de pesquisa que começou há 2 anos, foi inaugurado justamente na Semana da Mulher, e eu divido com a professora Valdete Severo, porque aí nós estabelecemos uma interlocução entre a dimensão da violência contra a mulher e a dimensão da violência nas relações de trabalho, né? Então, são diferentes pesquisas que nós vamos orientando sobre o assunto. Mas, basicamente, e me parece que o título, né, que eu te passei para essa nossa conversa... Vamos falar sobre o título também, que é bem expressivo. Eu queria justamente falar um pouquinho sobre o título, mas antes vamos dar para o pessoal assim, um quadro geral da situação. Eu estou aqui com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma referência científica essencial quando o tema é segurança pública, né? E a Segurança em Números de 2024 trouxe alguns dados que eu gostaria, professora Vanessa, que Vossa Senhoria comentasse alguns aspectos aqui. Que o feminicídio é um problema gravíssimo na nossa sociedade, todos nós já sabemos, né? Mas é preciso entender melhor essa dinâmica de funcionamento do feminicídio e nada melhor do que a professora doutora e pesquisadora da área, professora Vanessa. E eu olho aos dados estatísticos e já me salta aos olhos um número. Eu vou trabalhar com os números, mas vocês terão a reflexão da professora Vanessa também aqui. Tem um número aqui, por exemplo, que já salta aos olhos. 63% dos assassinos, no caso, são parceiros íntimos das vítimas. Esse é um número que já salta aos olhos, né? Como é que se interpreta um número como esse, por exemplo, no contexto dos feminicídios? É um número bastante preocupante e a própria situação desse tipo de violência acontecer nas relações afetivas demonstra que aquilo que nós temos como uma crença, né, de que a casa é o nosso espaço inviolável, o espaço onde nós estamos seguros, e o espaço público é o espaço, né, de risco, ele se inverte no que diz respeito à violência contra a mulher. Não só o feminicídio, que seria a violência extrema, né? Mas também todas as outras formas de violência, ameaças, violência psicológica, lesão corporal, tudo isso acontece majoritariamente no espaço doméstico, né? E praticado realmente no âmbito de relações afetivas, né? Sobretudo relações afetivas entre homens e mulheres. O maior número, né, vai expressar isso aí. E é interessante, me vem já assim de imediato à mente aquele saber popular ou aquela crença popular de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Um dizer popular muito comum, posso afirmar aqui, já sou uma pessoa com uma certa experiência na vida, que eu ouvi bastante, né? E que parece, na verdade, ocultar uma realidade que hoje é tão evidente através desses números, né? Isso tem uma história, né, que a gente pode contar um pouco aqui. Por exemplo, quando nós tivemos recentemente no STF, né, o julgamento da DPF 779, que foi promovida, aí, uma iniciativa do PDT,
né? Que gerou a proibição do julgamento como tese de defesa, né, da legítima defesa da honra, a utilização desse argumento, a nós que somos penalistas causou uma certa surpresa. Por quê? Porque nós vamos encontrar esse instituto normativamente previsto apenas nas ordenações filipinas do Reino de Portugal, que estiveram em vigor no Brasil até 1830. Então, o nosso primeiro Código Criminal, né, que é o Código Criminal do Império de 1830, já aboliu essa categoria. Legítima defesa da honra, mas permaneceu como tese defensiva no âmbito dos julgamentos do júri popular, né? Quer dizer, induziam os jurados a levar, né, o julgamento para o relacionamento entre a vítima e o agressor e o homicida, como se houvesse alguma justificativa para você matar a sua companheira ou a sua ex-companheira, ex-mulher. E é impressionante esse dado histórico. Eu que já trabalhei com história do direito não sabia dessa preciosa informação que um dispositivo que encerrou na modernidade jurídica, né, em 1830, com o advento do novo Código Criminal, permaneceu e foi objeto exatamente de uma ação no STF nos dias de hoje, defesa da honra. Isso revela, me parece, professora, que é uma estrutura social que se expressa no nosso direito e que é de difícil transformação, né? Muito difícil, porque isso está diretamente relacionado ao sexismo, ao patriarcado, né? E qual é a base do patriarcado? Que se constitui não só no Brasil, mas em todos os países, né, do mundo, né? A gente vai encontrar a violência contra a mulher, é um fenômeno que é global, impressionante, né? Porque ele é global. Em todos os países nós vamos encontrar em maior ou menor dimensão. Mesmo naqueles países ricos? Mesmo nos países ricos. Né? Agora nós estivemos acompanhando na mídia, né, esse caso assim, estarrecedor da França, né, da Gisele, que era vítima, né, de violência sexual promovida pelo marido, que a dopava, né, uma mulher aí de mais de 50 anos, né, um casamento de 30 anos, 3 filhos, né, e ele a dopava e submetia à violação sexual, chamando outros homens, né, para estuprarem a esposa dele dormindo, dopada. Né? Aqui convergindo com essa informação, a violência psicológica, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é o item que mais cresceu no âmbito da violência contra a mulher, né? São mais de 33% de registros, né? Quer dizer que a violência, o feminicídio pode ser entendido como, digamos, o momento mais extremo de um processo em que a violência psicológica se inscreve. Às vezes sim, outras vezes não, né? Depende do contexto. Quando a gente trabalha com aquele contexto da vítima, digamos, ideal, né, do sistema de justiça, aquela vítima idealizada, nós vamos encontrar esse contexto, quer dizer, a violência psicológica, que envolve humilhações, tentativa de redução da autoestima da mulher, depois a violência física, né, o espancamento, seguido de um aparente arrependimento, né, a ponto de a vítima imaginar que se tratou de um fato isolado na vida do casal, e depois tudo de novo, violência psicológica, violência física, arrependimento. Em alguns casais, a dinâmica segue assim a vida inteira, se ela não conseguir romper esse ciclo de violência. Em outros casos, a dinâmica do casal ela é abusiva, mas não se chega à violência física, fica no âmbito da violência psicológica. Então, o homem ele vai exercer o domínio, né, psicológico sobre essa mulher a partir da violência, da desconsideração, né? Mas não chega ao ponto da violência física. Em outros casos, o feminicídio acaba sendo o ápice, né, de um histórico de violência psicológica e violência física. Mas o crescente número de feminicídios, isso é interessante a gente demonstrar. O jornal ZH fez uma reportagem sobre 9 feminicídios que aconteceram aqui no nosso estado no mês de julho de 2024. Desse ano. Então, mostrando quem eram as vítimas e qual foi o contexto. E o que identificaram nesses 9 casos, né? Nos 9 casos, houve, na maior parte deles, pelo menos, violência. O episódio de feminicídio acontece após uma rejeição amorosa, né? Ou cena de ciúme, que envolve sentimento de posse sobre a companheira. Quer dizer, eu, homem, não posso ser rejeitado. Eu posso rejeitar afetivamente, mas
né, não admito ser rejeitado por uma mulher. Então, seja a crise no relacionamento, seja o fim do relacionamento, independentemente de um histórico de violência anterior, né, que gera, e em muitos casos houve o feminicídio seguido de suicídio do agressor. Também não se noticia. Exatamente. Então, na verdade, não existe um percurso, digamos, uniforme nas experiências sociais que levam ao feminicídio. Existe uma idealização mais ou menos costumeira, mas os históricos podem variar muito. Existe uma complexidade aí. E aproveitando, então, falando um pouco sobre essa complexidade, um outro dado muito relevante do Fórum Brasileiro é que nas vítimas de feminicídio, nós temos 63% são mulheres negras. Há um recorte específico, então, aí, né? Se 63% são mulheres negras. Sim, as mulheres negras, elas estão numa posição de vulnerabilidade social muito maior, né? Porque aí a gente tem a dimensão da desconsideração da mulher a partir do machismo, do sexismo e também do racismo, né? E tem um outro fenômeno interessante, Celso, que aqui a gente está falando de feminicídio nas relações afetivas porque é a maior parte dos casos, mas nós vamos ter também os feminicídios praticados por misoginia, né? Então, por exemplo, a Rita Segato é uma que trabalha muito com essa dimensão. Professora né? da Unicinos, né? Professora argentina. Né? E ela fez uma pesquisa no México envolvendo a seguinte dimensão da violência contra a mulher. Por exemplo, na disputa entre facções do crime organizado, né? Então, lideranças de facção, quando queriam atingir a liderança da outra facção, em vez de atentar contra a vida dessa liderança, atentava contra a vida de mulheres relacionadas a essa liderança. Irmãs, mães, companheiras. E o que está por trás disso? A noção de que a vida feminina vale menos do que a vida masculina. Ela é uma espécie de... Se eu entendi bem, isso é uma novidade até certo ponto, porque a gente sabe que nas dinâmicas criminais a tendência sempre é se preservar um pouco o núcleo familiar direto, né? Sim. Das lideranças. Mas se eu estou compreendendo... a mulher e seu corpo ficam à disposição de uma relação de poder. Uma relação de poder entre grupos, que pode ser a do companheiro, numa relação afetiva, né, ou do ex-companheiro que não aceita o término do relacionamento, mas pode ser também elas utilizadas ali como forma, como instrumento, né, para a vingança contra o inimigo. E porque são corpos que valem menos nesse contexto do patriarcado e do machismo. E da luta, né, pelo poder ali, é uma maneira indireta e ao mesmo tempo também bem contundente de atacar a liderança do outro grupo, né? Isso é impressionante, né? É impressionante. É impressionante como... bom, o Lévi-Strauss falava disso, né, nas pesquisas dele, né? Como a mulher e seu corpo terminam se colocando em vários lugares, né, dessa dinâmica social, né, de mercadoria a um corpo que pode ser usado numa dinâmica de poder, né? E esse número, a vulnerabilidade das mulheres negras, então, se revela maior. É aquilo que a gente chama de interseccionalidade, podemos dizer assim. Interseccionalidade, exatamente. A gente analisar essa questão da violência, né, congregando essas diferentes lentes, né? A lente do racismo, que vai desqualificar o corpo negro, né? A lente... do machismo, né, que vai desqualificar o corpo feminino, ou outras formas, né, de exercício da sexualidade ou de identidade sexual que não são aquela majoritária, que é a do homem branco, heterossexual, né, também como principais alvos dessa violência. E aqui no Brasil a gente tem uma delegada de polícia do Piauí, né, que é a Eugênia Villa, que tem trabalhado exatamente, né, investigado também academicamente, na tese de doutorado dela, o que ela acabou observando na sua atuação como delegada no Piauí, né, que são feminicídios praticados por misoginia pura, ódio às mulheres. Esse tema eu acho que é irrelevante e vamos trabalhar um pouquinho com ele, porque, claro, num primeiro momento... há uma espécie assim não de normalização, mas há uma espécie de compreensão, digamos assim. Tá, o feminicídio se dá no âmbito de uma relação doméstica, digamos assim, né? Ali, né? Como no número que eu trouxe agora há pouco, né? 63% dos criminosos eram parceiros íntimos. Mas tu está apontando para um fenômeno que é mais amplo e é até mais difícil de ser captado, que é a questão da misoginia.
a dúvida que sempre que surge, porque na verdade é uma espécie de buraco negro da sociologia, digamos assim, é entender as causas disso. O que atua e colabora e aduba esse campo de ódio contra a mulher? Bom, nós temos a questão histórica, né, que é a hierarquização entre homens e mulheres. Bom, aquela que está numa posição hierarquicamente inferior à minha precisa se submeter a mim. Né? Se não se submete, passa a ser, né, o alvo principal do meu ódio, da minha fúria, do meu ressentimento, se a gente trouxer para as relações afetivas que terminam, né, por uma decisão da mulher. É o título do nosso ProsaCast, que é o tema que eu queria trazer também, que é a questão do ressentimento. Onde é que ele se situa aí? Ele se situa, me parece que cada vez com maior força, conforme a sociedade vai evoluindo do ponto de vista do princípio da igualdade. Né? Quer dizer, se nós olharmos para a geração dos nossos avós, né? Qual era a realidade que nós tínhamos ali? Nós tínhamos a mulher que casava virgem, né? E que seria a genitora dos filhos, né? Desse homem, e ele mantinha uma relação sexual, uma iniciação sexual com outras mulheres, sejam profissionais do sexo, né? Sejam, na época da escravização de pessoas, as mulheres negras principalmente, né, vítimas de violência sexual, nesse contexto tenebroso, né, que parece persistir até hoje com essa cultura que nós temos do abuso sexual, do estupro, né, também é uma cultura, infelizmente, global. Então, nós vamos ter um histórico que está relacionado a essa dimensão, e conforme as mulheres vão assumindo, vão se empoderando na sociedade, elas não vão mais se submeter a determinadas condições, né, que elas se submetiam antes, que as nossas avós, bisavós se submetiam. E isso vai gerar o quê? Um sentimento de que, bom, eu não estou, né, tendo os meus direitos respeitados nessa relação. E os direitos, na verdade, são privilégios, né? Que são vistos como direitos inerentes pelo homem. Isso vai gerar um ressentimento. Mas como assim? Né? Como é que eu não estou no comando, no controle dessa relação afetiva? Né? Se existe aí vamos trazer o Jung para a discussão, né? O inconsciente coletivo, né? Que justifica esse meu privilégio. Né? E isso também vai acontecer, claro. A gente está trabalhando hoje aqui com essa dinâmica bem assim específica, né, do feminicídio. Mas se nós pensarmos na violência contra a mulher nas relações de trabalho, né, quer dizer, o medo da competição feminina nesse espaço também, a tentativa de desqualificar a mulher tem que sempre mostrar que ela é mais capaz do que o homem para conseguir ter o mesmo nível de respeitabilidade. Né? Então, isso vai acontecer, é uma realidade, infelizmente, muito presente. O ressentimento, então, estaria ligado a as conquistas que as mulheres vêm tendo gradativamente, lentamente até nas últimas décadas, e que, de alguma forma, esse ressentimento seria um motor de uma resposta violenta, normalmente, dos privilégios, daqueles privilegiados que se sentem ameaçados nos contextos seja de trabalho ou das relações sociais normalmente. Exatamente, né? É isso aí. Então, existe um ressentimento. E é isso que a pesquisa da delegada, né, que tu citasse do Piauí, traz, né? É claro, ela está trabalhando mais com essa dimensão de feminicídios que acontecem entre pessoas que não se conhecem. Não se conhecem. Que essa é a inovação que ela descobriu. E é uma inovação muito interessante, né? Interessante. Por que matar uma pessoa? Por que matar alguém que eu não conheço, salvo por outras razões, mas no caso... Quer dizer que aquilo que a gente lê e acompanha nas manifestações femininas, então, se revela nesses casos. Né? A mulher é morta por ser mulher. A mulher é morta por ser mulher. Né? E porque a sua presença, de alguma forma, ela causa um incômodo. Né? E aí pode ter a ver com toda uma subjetividade desse sujeito. Aí teremos que estudar o sujeito para entender a subjetividade dele, né? Que foi rejeitado, né, por uma mulher, então desenvolveu esse tipo de ressentimento em relação às mulheres, a categoria das mulheres como um todo. Das mulheres, né? É curioso observar, eu na posição de homem aqui na mesa, ouvindo tu falar e refletindo um pouco, penso que muitas vezes nós lá homens reunidos naquela mesa de bar, depois do futebol, coisa parecida, é muito comum, eu já vivi isso na vida, é muito comum os discursos contra as mulheres, né? Às vezes nem tão enfáticos, mas tu percebe assim, no discurso ali daquele grupo de homens ali,
um ressentimento, como tu dissesse, ou até mesmo assim uma reclamação como um mantra característico de uma reunião de homens, né? Os homens se reúnem para falar das mulheres, sejam esposas, namoradas, noivas ou até a ex, né? Mas assim, reclamar da mulher, porque a mulher isso é um falatório mais ou menos perene dentro da sociedade, que claro, alcança tintas mais graves nesses contextos que tu falaste, né? Agora, vamos falar um pouquinho, tu citaste essa questão do homem, né? E há que se olhar um pouquinho para esse outro lado, né? Na tua visão, estrategicamente falando, é possível furar essa muralha masculina? O que é preciso fazer para, de alguma forma, convocar os homens a essa reflexão? Bom, Celso, tu sabes que eu sou uma pessoa, assim, né, esperançosa. Um ceticismo esperançoso. Exatamente. Então, creio que sim. Claro que algumas medidas e políticas já têm sido tomadas, tanto do ponto de vista da ampliação da rede de proteção à mulher, né? Mas, sobretudo, a questão, por exemplo, dos grupos reflexivos de gênero, né? Que são direcionados também aos homens, aos agressores, para que eles reflitam, né? Sobre essa dimensão das relações afetivas. Então, é alguma coisa que precisa ser ampliada, já existe, já foi implementada, mas precisa ser ampliada, porque nem todos os casos que chegam nos juizados especializados passam pelos grupos reflexivos. Então, isso envolve investimento estatal, né? Para ampliação desse acesso aos grupos reflexivos. Seria uma forma, estrategicamente falando, de atacar o problema por um outro viés. De atacar o problema. E eu acho que vocês, homens, podem nos ajudar muito nessa tarefa, né? Porque, por exemplo, nessas rodas masculinas, né? Quer dizer, sempre tem um homem que diga, tá, mas espera aí, gente, né? Vamos puxar um pouco, né? Vamos entender melhor, né? Essa dinâmica, né? O que a gente está fazendo, né? Sabe como é difícil isso. É muito difícil, né? Mas eu acho que é algo que a gente precisa começar a fazer, né? Eu diria até, olhando do meu ponto de vista masculino, que melhorou muito em relação aos últimos tempos, né? Falar de masculinidades com esse tom crítico necessário que os tempos de hoje, em que existe uma mulher reposicionada, exige, antigamente era um tabu, né? Jamais se falaria sobre esse tipo de coisa, sob pena de ser exilado daquele grupo, não te convidarem mais para o futebol, para o churrasco, o que quer que seja. Exatamente. Mas, ainda no nosso tema, todas as estatísticas que o Fórum traz nos números que traz em relação a esse campo do feminicídio, da violência contra a mulher, todos eles revelam sempre aumento, crescimento. Né? Hoje mesmo eu estava lendo a respeito dos 3 meses, me parece, da nova delegacia de atendimento à mulher na Zona Norte, que foi recentemente inaugurada, né? Também os números lá são tremendos. Eu tenho aqui, por exemplo, um número que soa para mim assustador, né? São 540 mil medidas protetivas e de urgência concedidas. Então, de um ano para o outro, nós temos um número de 26% de aumento. De um ano para o outro, nesses registros, né? E um outro número que me parece também assustador é o crescimento deixa eu ver aqui, aí num campo maior, de 10 anos, um crescimento dos estupros, onde as vítimas são mulheres, de 91%. Então, esses números revelam uma onda sempre crescente, mas, ao mesmo tempo, nós temos a implementação de políticas. Como é que tu vê esse quadro? Acho que tem a gente pode responder, né, essa questão a partir de 2 direções, né? A primeira é a questão da quantificação dos casos, né, dos registros efetivos. Quer dizer, que se tornaram bem mais efetivos, né, sobretudo a partir da inclusão lá no Código Penal da qualificadora do feminicídio, que agora, em 2024, virou um tipo penal autônomo. Né, o 121A. Explica para a nossa audiência o que é um tipo penal autônomo e o que falasse antes Até 2015, nós tratávamos o feminicídio como homicídio qualificado por motivo torpe. Né? Porque envolvia por discriminação. Né? Da mesma forma como trabalhamos com qualquer homicídio que tenha como motivação a discriminação.
que é especialmente repulsiva, né, a motivação. E aí, em 2015, foi acrescentada uma qualificadora do feminicídio lá no tipo penal do homicídio, no 121 do Código Penal. E então, a partir daí, se conseguiu começar a quantificar os casos, né, de feminicídio, porque até então entrava na rubrica homicídio. E aí eu tinha um trabalho muito maior para conseguir saber se aquela vítima era um homem ou uma mulher daquele homicídio, né? E aí, com a entrada da rubrica, digamos assim, da qualificadora feminicídio, isso permitiu que nós tivéssemos um registro, né, mais eficiente. Então, melhoraram os registros. Então, é natural que você encontre maiores ocorrências, né, porque o registro ficou mais adequado. E agora, em 2024, foi criado um tipo penal do feminicídio apartado do 121, um novo artigo. Qual é o artigo? Né? É o 121A. 121A. Né, do Código Penal, e a pena também ficou maior. Né? Então, a pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos e a pena do feminicídio ficou de 20 a 30 anos. De 20 a 30 anos. Então, é uma modificação agora de 2024, que então vai valer para os feminicídios que forem praticados a partir dessa alteração legislativa. Né? Então, nós temos um aumento dos registros, né? Que permitiram, então, que emergissem casos que provavelmente não eram registrados ou eram registrados de outra forma também. Isso. E claro que o possível aumento, a gente não tem certeza, mas, né, porque tem toda essa discussão sobre o que estamos registrando mais ou menos, mas a possibilidade de que tenha havido realmente um aumento nesses números me parece muito relacionada, se a gente pensar nos casos que vêm aparecendo recentemente, a essa dicotomia, né, entre o privilégio esperado, né, numa relação, o tratamento que o homem espera, né, da mulher numa relação, receber de privilégio e o ressentimento que decorre da frustração, né? Seja porque a mulher tomou a iniciativa de terminar o relacionamento, porque ele não está conseguindo manter o controle, né, sobre aquela situação. E claro que tem alguns outros casos que esses sempre existiram e não tem a ver com esse fenômeno contemporâneo, né? O próprio caso da Maria da Penha, né? Ali nós tínhamos um sujeito que casou por interesse, porque queria se naturalizar brasileiro. Né? E eu queria aproveitar, já que tu falasse no caso da Maria da Penha, que para muitos de nós é emblemático e é bem conhecido, houve uma época que se tentou recontar a história da Maria da Penha. Então, alguns vídeos no YouTube começaram a aparecer, recontando essa história de alguma forma, buscando, não é bem isso, não é bem essa explicação, que nós sabemos que são subterfúgios bastante falsificadores da verdade. Mas a que tu atribuiria uma intenção desse gênero, uma iniciativa desse gênero, de tentar recontar uma história como essa, como se tenta muitas vezes recontar outras histórias de feminicídio? Me parece que é uma reação, né? Uma reação a todas as mudanças normativas e do ponto de vista até das políticas públicas a partir do caso Maria da Penha, né, que chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e nós seguimos as recomendações, o Brasil seguiu as recomendações da Comissão Interamericana. Então, isso, claro que promoveu muitas transformações normativas, né? E toda grande transformação vai gerar reação. Nós temos setores da sociedade que estão sempre tentando retroceder, né, os avanços, os poucos e paulatinos avanços que a gente vai alcançando no decorrer da história. O Anthony Giddens disse uma vez, há muito tempo atrás, que a maior revolução do século XX era uma revolução silenciosa, que era as lutas e conquistas dos direitos das mulheres. E ele dizia também, nessa época, que essas mudanças trazidas pelas mulheres que seriam efetivamente transformadoras das estruturas sociais. Fica aí a reflexão, né? E é importante destacar que a Lei Maria da Penha é de 2006, né? De 2006. Ou seja, em 2006, o Brasil promulga uma lei que diz que não pode bater nem matar a mulher, né? Porque até então a discussão não existia sobre isso, né? O Brasil não está muito atrasado. Eu sei que esse termo na sociologia ele não é o mais adequado, né?
Mas o Brasil não está muito atrasado em relação aos demais países nessa questão? Me parece que sim, né? Esteve atrasado. Claro que os tipos penais ali, os crimes, lesão corporal, homicídio contra mulheres, né, sempre existiram. Mas o que não havia era essa rede de proteção, as medidas protetivas de urgência, por exemplo, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela é muito mais procedimental, do que propriamente uma lei de natureza penal. Né? Quer dizer, ela praticamente... Agora nós temos lá o tipo penal, que é o crime de violar a medida protetiva de urgência, né? Tivemos uma alteração lá no tipo penal também da lesão corporal, né? Nas relações intrafamiliares, uma alteração promovida pela Lei Maria da Penha no Código Penal. Mas, assim, ela é basicamente uma lei procedimental. Né, criando uma rede de apoio para que essa mulher tenha a quem recorrer. Não basta na delegacia, Não né? basta na delegacia, exato. E acho que é isso que faz, de alguma forma, a diferença, né? Tanto do ponto de vista do registro, do aumento dos registros, né? Que a gente consegue fazer e acessar, como do ponto de vista da proteção, né? A mulher poder se sentir encorajada a buscar a rede de apoio, né? E tentar cessar essa violência. E na tua visão, seja acadêmica ou na própria advocacia, o arcabouço jurídico que nós temos hoje, pós Maria da Penha, todas as mudanças que foram, inclusive a tipificação penal, e os procedimentos, eles são bons, eles estão trazendo uma melhora para essa vítima? Como é que tu vê essa construção jurídica? Então, me parece que o avanço, ele é assim, né, irrefutável. Ele existe, né, é muito importante. Claro que tudo que diz respeito à política pública sempre há deficiências, né? Então, nem sempre a Delegacia da Mulher consegue dar o melhor acolhimento para essa mulher. Nós tivemos muitos retrocessos nos últimos anos, né? Tu perguntava sobre a questão do atraso, né? O Brasil esteve atrasado, me parece que sim, em matéria de direitos humanos, num sentido bem amplo. Sim. Né? Porque nós tivemos aí mais de 20 anos de ditadura. Então, tudo aquilo que era promovido em outros países, né, em termos de garantia de direitos fundamentais, não chegava no Brasil. Né? No Brasil vivia um Estado autoritário. Então, isso atrasou o nosso processo? Com certeza atrasou o nosso processo. Mas tivemos avanços importantes. Agora, em matéria de políticas públicas, a gente sempre pode avançar mais. Né? E me parece que medidas que outros estados têm adotado, como, por exemplo, o botão de pânico. Né? Aqui nós tivemos o histórico da Patrulha Maria da Penha. Né? Não temos mais Patrulha Maria da Penha aqui? Não temos né? ainda, né? Mas eu digo, foi uma criação, digamos, nossa. Né? No estado. E que sempre é composta por uma policial mulher, pode estar acompanhado de um policial homem, para que esse acolhimento seja mais, né, íntimo, né? Para que essa mulher vítima de violência se sinta mais à vontade com uma policial mulher, atendendo, presente no caso dela. Então, nós temos várias medidas, mas, claro, botão do pânico, a questão do monitoramento eletrônico, né? Após sucessivas ameaças. Por exemplo, esse Anuário de Segurança Pública de 2024, né, elaborado pelo Fórum de Segurança Pública que tu mencionas, traz ali como número 1 em ocorrências a ameaça. Ameaça? Ameaça. Quer dizer, então, a ameaça pode resultar num feminicídio. Sim. Ou pode ficar somente no âmbito da violência psicológica, porque ele acaba sendo um instrumento, né, de violência psicológica. E o número 1 é a ameaça. Né? Então, o que fazer diante de uma ameaça? Né? Como isso que a gente vai mensurar? Mas a política pública já consegue captar esse ameaçador, perseguidor, de uma forma a gerar uma inibição? Consegue. Inclusive, nós tivemos agora, em 2024, também uma alteração no Código Penal no que diz respeito ao tipo da ameaça. Né? Porque a ameaça... Stalker, que chama, né? Não, stalker é outro tipo penal, separado, que é a perseguição. Né? Então, eu posso ameaçar e perseguir, são coisas distintas. Coisas distintas, né? Perseguir, a pessoa fica lá atrás, abordando no trabalho, ou na rede social, mandando mensagens, né, incisivas, né? Não necessariamente ameaçando te causar um mal, né? Que aí seria a ameaça. Temos isso tudo tipificado. E a ameaça agora, em 2024, passou a ser... Ela era um crime que dependia de representação da vítima, historicamente, e agora, quando for ameaça contra a mulher por razões do sexo feminino, ela é pública e incondicionada. Né? Não depende mais de representação. Então, foi a alteração que aconteceu em 2024 também. Na mídia, normalmente, a notícia, ela tem um aspecto, assim, que é bem... É a estrutura da notícia, né? Ela dá a notícia
E fica para o público em geral aquela ideia assim, mas ela foi à delegacia, fez a denúncia, houve a medida, depois ela voltou atrás, né? Aquelas várias situações, ou ela entrou a medida, mas ele não respeitou, e a resposta do Estado não chegou a tempo e o feminicídio aconteceu. Né? Uhum. Isso são exceções da regra, correto? E existe também uma impossibilidade de nós humanos de controlarmos tudo. Né? Por isso que investir em educação, né? Em constrangimento e educação, às vezes é mais efetivo. Eu levanto essa questão para ti, porque geralmente aquilo que a mídia expõe, de um modo geral, que é o formato ilimitado que a notícia tem, leva uma mensagem ao telespectador de que nada está acontecendo e que nada está mudando. Porque olha ali, aconteceu, ela foi na delegacia, não adiantou. Uhum. E aí nós não podemos controlar tudo, né? Não podemos controlar tudo. Não, se ela fez o registro de ocorrência, foi à delegacia, está com uma medida protetiva, bom, o sujeito não cumpriu a medida protetiva, isso é uma coisa que pode acontecer, né? Mas ainda envolve um aperfeiçoamento do sistema no sentido de estar mais presente, né, na vida dessa mulher. Ou medidas mais drásticas em relação a esse agressor que ameaça de morte. Mas nem todo o feminicídio segue essa linha. Segue essa linha, né? Tem casos, nós tivemos um caso de grande repercussão, que foi de uma juíza que foi morta pelo marido em plena via pública, na frente dos filhos, né? Quer dizer, não se tem registro nenhum anterior de agressão. Provavelmente o feminicídio aconteceu a partir de um término de um relacionamento que não foi aceito. Então, nem todo feminicídio decorre de uma relação abusiva anterior, né? E nem toda relação abusiva anterior vai resultar num feminicídio, porque às vezes a dinâmica do casal é uma dinâmica conflituosa. Que aí é um outro objeto, né, de pesquisas. Tive uma orientanda de mestrado que foi juíza muito tempo no juizado especializado em violência contra a mulher em Canoas, né? E a pesquisa dela foi justamente isso. Quer dizer, como é que os operadores do direito, né, os juízes, promotores, enxergam essa vítima que não se enquadra no modelo padrão. O modelo padrão, o esperado, a vítima perfeita, é aquela que vem de um ciclo de violência, a coitadinha, que foi submetida, né, a um ciclo de violência. Mas, às vezes, você vai ter uma relação que é conflituosa de ambas as partes. E a mulher busca o sistema de justiça como agência, ou seja, ela precisa de um mediador para aquela relação, mas ela não quer terminar aquela relação. E ela busca no Estado esse mediador, e muitas vezes ela é mal compreendida, né, e não recebe o acolhimento devido. Existe um lugar para isso? Existe esse lugar de mediação também? Ela acaba acontecendo, né? Mas assim, o ideal é que nós tivéssemos espaços de mediação fora do sistema de justiça, por exemplo, nas associações de bairro. Sim. Né? Para lidar com essas situações que são conflituosas, né? Mas que não representam um risco de feminicídio, né? E nem mesmo existe o interesse em terminar o relacionamento, né? Então, o mediador precisa de um casal, o casal precisa de um mediador, né? E não consegue, às vezes, por condição socioeconômica, recorrer, por exemplo, a um terapeuta de casais, claro, que os estratos médios e altos recorrem. E as pessoas que não têm essa condição financeira não têm esse recurso. Então, a quem podem recorrer é o Estado. Então, às vezes, a Lei Maria da Penha vai ser esse mediador. O ideal, então, que houvesse um campo onde fosse possível atuar essa mediação nesses casos, né? Nesses casos mais próximos da comunidade, sobretudo as pessoas que não dispõem de condições financeiras, né, para lidarem com seus conflitos internos. Eu queria aproveitar também o nosso contexto. Nós estamos falando de feminicídio, mas eu queria falar também sobre a questão da importunação sexual e do assédio sexual em geral, né? Que eu acho que é um tema que aciona de novo a misógina, só que agora num outro campo, né? E como é que tu vê essa questão? Também os números são tremendos. Nós tivemos casos rumorosos, aí, inclusive dentro de estatais brasileiras, né? Desse tipo de situação, da questão do assédio sexual, que, como os números mostram, também cresce, né? Talvez até pela questão que tu mesmo trouxeste a respeito da discussão sobre a questão da igualdade dentro
do ambiente de uma empresa, por exemplo, né? Não, o assédio sexual é extremamente problemático, e a importunação pior ainda, né? Porque aí envolve o contato físico em si, para além da ameaça verbal, né? De quem detém o poder sobre a vítima. Mas são realidades que sempre existiram, agora estão em maior evidência. Porque até pouco tempo nós não tínhamos nem o tipo penal, nem o crime de importunação sexual. Não tínhamos o crime de importunação. Não tínhamos o crime, né, de importunação sexual. Então, havia aí um vácuo na legislação brasileira. Então, natural que com a criminalização, que aconteceu recentemente, nós possamos agora quantificar esses casos. Mas essa questão do abuso sexual diz respeito não apenas a uma cultura, né, que na sociologia estadunidense se convencionou chamar de cultura de estupro, que é a ideia de que o homem ele tem, de novo, na sua posição de privilégio, né, o direito inerente ao corpo da mulher. Né? Então, assim, ele não aceita um não como resposta. Né? Então, ele parte para cima, ele parte para as ameaças, ele parte para o assédio sexual, se for no ambiente de trabalho, e ele parte para a importunação sexual, quer dizer, uma falta de concepção de limites, né? Dentro de relações civilizadas. Então, é algo que também depende de muita discussão, muito debate público sobre isso, e que esses casos sejam trazidos à tona para causar constrangimento. Se as pessoas não aprendem por bem, elas precisam aprender pelo menos pelo constrangimento. É uma outra faceta, ou talvez um pouco mais visível, desse cenário de misógina, né? E até mesmo desse cenário de ressentimento do homem diante do quadro de crescimento e desenvolvimento da mulher, né? Para nós, homens, é complexo esse tema, porque às vezes nós, homens, pensamos que estamos vendo e não estamos vendo nada, né? E eu me recordo uma historinha que a minha esposa diz, né? Me dizia há uns anos atrás que a mulher, ela não podia... Era no contexto de uma discussão como chegar a algum lugar. A discussão era doméstica, como chegar a algum lugar. Tu vai por aqui, dobra ali, eu disse para ela, né? Dobra aqui, passa ali embaixo do viaduto, tu tá na João Pessoa. Era uma cena mais ou menos assim. E ela começou a me explicar, isso faz muito pouco tempo, né? Que a mulher não pode andar assim em qualquer lugar. Que ela não pode, inclusive, fazer o trajeto que eu descrevi. Que a mulher não passa embaixo de viaduto, ela não passa numa rua que do lado tem um mato, né? Que conforme a rua ela não passa, ela troca de mão, ela desiste, ela muda de ideia, ela não vai. Né? Ou seja, esse corpo feminino, ele vive uma experiência social muito diferente da do homem. E para nós homens, muitas vezes, isso não é perceptível. Exatamente. É porque se convencionou, né, isso também tem raízes históricas, a se pensar que o espaço público é o espaço do masculino. Então, ele tem que ser necessariamente um espaço de risco para a mulher, para que ela saiba, né, qual é o seu lugar. Qual é o seu lugar é no espaço privado. Então, ela está aqui competindo comigo no espaço do trabalho, né? Minha colega de trabalho competindo comigo por um cargo de gestão, por exemplo. Que história é essa? Que abuso é esse? Esse lugar me pertence por direito, né? Essa mulher, ela que vá. E havia, inclusive, esse tipo de piadinha, né? No meio masculino. Ela que vá lavar louça, que vá lavar roupa, que vai, né? Enfim, a ideia de que o espaço... E a própria... tem um documentário muito interessante que se chama Chega de Fio-Fio. Né? Do Assobio? Do Assobio, né? Em que demonstra ali, tem uma mulher trans e tem outras mulheres cis, né? Dizendo como se sentem quando estão no espaço público e recebem esse tipo de cantadinha, né? Que na verdade o fio-fio, que na verdade não é o objetivo desse fio-fio, não é demonstrar admiração pela beleza da mulher ou tentar alguma aproximação, porque, bom, ele é absolutamente inútil. A pessoa está passando de bicicleta, está passando caminhando, né? Não vai gerar nenhum tipo de aproximação. Não. O que existe ali é a demonstração. Esse espaço não te pertence. Então, eu vou te constranger com o fio-fio. Né? Então, também diz respeito a essa dimensão da cultura machista, né? Patriarcal, o espaço público, né? O espaço das relações, da polis, da atuação na polis, das relações de trabalho, é o espaço masculino. Você está fora do seu espaço aqui. E aí vejam a situação da mulher, né? Porque ela vai sofrer esse tipo de violência
no espaço público, de constrangimento no espaço público, de ter que tomar mais cuidado do que o homem, e ao mesmo tempo ela não pode se sentir segura na sua própria casa, na medida em que os números indicam que a maior parte, né, dos feminicídios acontecem nas relações intrafamiliares. E 64% das vítimas de feminicídio, são os números do fórum, 64% das vítimas foram mortas na residência. Né? E eu queria falar um pouquinho mais sobre a residência, falando um pouquinho de outro número que está no âmbito do tema do feminicídio, mas que nos remete à questão da família, né? Dos quadros da família. Né? E eu tenho um número aqui também que é tremendo, que diz que das vítimas de estupro, né? O crescimento do estupro no Brasil também é um número assustador. E 61% tem até 13 anos de idade. E 53% são crianças negras. Queria que tu falasse um pouquinho disso aí, no âmbito até, Vanessa, do que se fala tanto hoje na defesa da família tradicional. Né? Também. Eu queria que tu confrontasse essas realidades. E acho muito importante esse tema. Né? Isso daria um outro debate, um outro podcast. Um outro prosacast. Mas nós, dentro desse espectro da cultura patriarcal, o que você tem? Você tem o homem, o patriarca, que detém a posse sobre a sua mulher e sobre os seus filhos. O que indica a posse sobre o corpo da sua mulher, né, e sobre o corpo dos seus filhos e filhas. Né? Então, isso é uma dimensão dessa cultura que precisa ser rachada, né, que precisa ser rompida. E é muito comum, quando a gente fala em abuso sexual de crianças, nós falarmos do transtorno sexual da pedofilia. Mas o transtorno sexual da pedofilia não responde pela maior parte dos casos. Não? Não responde. Quer dizer, a pessoa tem um transtorno sexual, ela pode tratar esse transtorno sexual, não necessariamente ela vai ser uma abusadora. Assim como nem todo abusador, ele é portador do transtorno sexual. Por quê? Porque a gente vai ter a realidade de que a maior parte dos casos que acontecem de violência sexual contra meninas nas relações intrafamiliares são entre meninas a partir de 11, 12, 13 anos. Então, são meninas que estão entrando na puberdade. Então, existe uma cultura no país, em algumas regiões do Brasil, isso é mais forte. Mais forte. Né? De que o pai, ele tem o direito de iniciar sexualmente a sua filha. Ele entende isso como um direito que lhe é inerente. Mais ou menos como as pessoas atribuem existir no Afeganistão. Exatamente. Né? O Afeganistão é aqui. É aqui. O Brasil é no Afeganistão. E a gente olha muito pouco para essa realidade, que é muito fácil eu chegar lá, não enquadrar, esse sujeito é um pedófilo. Não, existe uma cultura de abuso de mulheres e de meninas, sobretudo meninas, nessa faixa etária em que estão entrando na puberdade. Né? Então, a cultura do pai, do padrasto, né, imaginar que tem o direito de iniciar. E isso aí não é muito discutido e não é muito pesquisado. Necessita de pesquisas urgentes. Né? Eu me recordo, por exemplo, assim, grosso modo, que havia um projeto aqui na Câmara dos Vereadores, há uns anos atrás, para a distribuição de... me deu um branco do nome. Absorventes para as meninas de baixa renda, tendo em vista a situação de menstruação, saúde menstrual. Né? E o projeto da vereadora, no caso também, junto do projeto havia uma proposta também de inserir algum elemento de educação sexual nas escolas nesse contexto. O projeto dos absorventes passou sem esse artigo referente à educação sexual das meninas, no caso, da puberdade, da adolescência. Né? Ou seja, a Câmara dos Vereadores optou apenas por aquele atendimento, mas não optou por uma proposta que poderia, sem dúvida, contribuir, né? Com certeza, é fundamental, porque, sobretudo, quando a gente trabalha com casos de abuso sexual de crianças mesmo, né? Não é que você, e penso que existe aí uma ignorância em relação ao tema, não é que você vai ensinar uma criança de 6, 7 anos, né, como é que funciona uma relação sexual.
né? Quer dizer, isso aí vai ser conteúdo para o adolescente. Ele completou 12 anos, já é adolescente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, então ele já tem que receber esse tipo de instrução. Isso se faz nas aulas de biologia, muito comum. Espero que não tenham abolido isso das escolas, né? Mas a criança, ela precisa ser instruída com uma linguagem muito adequada. A sua faixa etária. A sua faixa etária, no sentido de, olha, não deixe fulano tocar aqui, tocar ali, que é uma coisa que, para a criança poder ter um pouco de percepção do que está acontecendo. Porque quando acontece o abuso sexual contra a criança de 5, 6, 7 anos, né, normalmente, e isso acontece ainda mais nos estratos médios e altos da sociedade, o abuso, ele não é um abuso mais invasivo que deixe vestígios físicos. Sim. Ele é mais sutil, ele fica no âmbito da passar a mão, né, masturbação, fica nesse nível, né, da coisa. Então, para a criança, aquilo é visto como se fosse uma brincadeira ou algo normal naquela relação. E aí, quando é que vai surgir o trauma? O trauma vai surgir quando ela completa ali 12 anos, entra na puberdade, né, e começa a perceber que aquele carinho que o tio, que o pai, que o padrasto faziam, não era normal. Né? E é aí que vai surgir o trauma na criança, na adolescência, pelo que aconteceu lá na infância, porque ela era completamente inocente naquele contexto. E esse quadro que tu descreve, inicial, digamos assim, ele digamos, na vida das meninas que se tornam jovens e mulheres, isso promove o reforço dessa sociedade patriarcal? Com certeza, né? Porque se as crianças elas são afastadas, né, de qualquer conhecimento maior sobre o seu corpo, né, sobre o que pode, o que não podem fazer com o seu corpo, o outro, né, essa instrução não é passada, ela está muito mais suscetível a todo tipo de abuso. A própria noção de espaço público e privado. A própria noção de espaço público e privado. Então, quer dizer, isso ultrapassa todos os estratos sociais. Isso é importante dizer, porque às vezes esses casos de abuso sexual de crianças aparecem mais nos estratos menos favorecidos, porque só tem o Estado, de novo. O mediador é o Estado. O mediador é o Estado. Né? E em outros estratos, aquilo é abafado pela família, eventualmente, ou fica como um grande segredo entre o agente e a vítima e vai aparecer nos consultórios de psicólogos e psiquiatras, né, no futuro. Não chega ao conhecimento do Estado. E vai se desdobrar também, me parece, né, também nesses números de feminicídio, né, que nós enfrentamos hoje em dia. Para fechar, Vanessa, o que fazer, como diria Lênin, né? O que fazer daqui para frente? Além da pesquisa que a universidade faz, que o teu projeto também desenvolve, o que tu aconselha aos gestores públicos, enfim, para enfrentar? De alguma forma já há mecanismos, né? Mas eu queria que tu falasse isso para a gente fazer o nosso fechamento. Nós precisamos fazer um debate amplo, né, sobre essa dimensão do patriarcado, do machismo na sociedade, né? Protocolo, já temos hoje, por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o protocolo, né, para julgamentos de acordo com a perspectiva de gênero, que de alguma forma tenta instruir os juízes, né, para não cometerem dupla vitimização das mulheres nesses casos. Então, assim, eu acho que me parece que o gestor público tem muita coisa a fazer. Então, essas discussões elas precisam ser levadas para as escolas. Lá na URGS nós temos um projeto de extensão muito interessante que eu coordeno com um grupo de alunos que se chama Direito para Todas. Então, nós levamos esse tipo de instrução para o ensino médio. Né? Excelente. Violência contra a mulher, como a quem recorrer, o que é violência, o que não é violência, o que é machismo, masculinidade tóxica. Então, fazemos grupos com meninas e com meninos, né? Adolescentes. Então, a extensão faz o que pode, né? Mas me parece muito, que quando isso se transforma numa política pública, então esses assuntos eles têm que ser debatidos com as escolas, com os alunos, com os pais dos alunos, para que determinados preconceitos sejam desfeitos, né? Mas de uma forma muito didática, muito clara e muito aberta, porque são problemas que nós temos. E num Estado democrático de direito, os problemas precisam ser debatidos, né? Precisam vir à tona. E acho que a iniciativa do podcast aqui também já nos ajuda nesse sentido. Muito bom, excelente. Dá para conversar aqui mais a manhã toda com a professora Vanessa também. Vanessa, queria te agradecer pela contribuição. Nós voltaremos a esse tema. O protocolo de perspectiva de gênero é um tema que está pautado aqui no ProsaCast. O tema de gênero é um tema que se desdobra em outras questões, além do feminicídio também. Fiquei muito interessado por esse outro tema que pode surgir também, que é uma espécie de obsessão minha e nossa aqui,
que é levar a cultura jurídica para além das faculdades, né? E tu comentaste sobre esse projeto de extensão que leva um saber jurídico para o ensino médio, acho muito relevante, acho que isso aí é importante também, né? O aluno do ensino médio conhecer seus direitos, né? Para enfrentar justamente esse tipo de problema. Esse é o ProsaCast, na sua retomada de atividades aqui. O ProsaCast é uma iniciativa do gabinete do nosso deputado estadual Jefferson Fernandes, que não está aqui presente hoje, mas estará presente nos demais ProsaCasts. O próximo episódio vai tratar justamente sobre um tema que a professora Vanessa já pesquisou também na sua tese de doutorado, né? Que é a questão da saúde mental dos policiais e dos profissionais de segurança pública. Aguardem o próximo episódio. Obrigado, um abraço. Obrigada, um abraço para todos.